Olá, criptomaníacos! Obrigado ao Huberto por abrir esse vídeo, e se você também quer aparecer nas entradas dos vídeos aqui do canal, é muito simples, entre aqui na descrição, pegue o nosso formulário que está lá, o link para o formulário, leia as regras, faça o seu vídeo e envie para a gente, que você vai aparecer também aqui no canal. Como diria aquele famoso áudio nas redes sociais, o Bitcoin permanece na sua tendência de alta infinita. Mas no curtíssimo prazo, isso não é tão claro assim. A gente vê aí uma dificuldade com relação ao volume, né? A gente não está tendo um aumento de volume que sustente uma alta, e é possível que a gente veja alguma retração no curto prazo. Mas antes disso, analisaremos várias notícias muito importantes para o setor de criptomoedas que saíram recentemente e que colocam em confronto a velocidade do avanço dessa tecnologia dentro de empresas privadas contra o avanço dentro do sistema estatal. É muito interessante e vocês vão observar por que o Estado está perdendo mais e mais o controle sobre as criptomoedas. Tudo isso logo após a vinheta. Antes de começarmos, uma dica para você que não sabe onde utilizar suas criptomoedas. Você possui criptomoedas, não sabe onde comprar com criptomoedas, não sabe como conseguir um cartão para utilizar suas criptomoedas, utilize os serviços da Camoney, que está aqui na descrição do vídeo. A gente tem um site, está aparecendo aqui no rodapé para vocês também. É um excelente serviço, ela é patrocinadora do canal, então tem a minha confiança. Se você quiser conhecer os serviços, basta acessar o site deles. Bom, a ideia sobre esse vídeo surgiu naturalmente quando eu estava pesquisando notícias sobre criptomoedas, como eu faço diariamente. Eu comecei a ver várias notícias de empresas que estavam aderindo a projetos de criptomoedas, coisas muito importantes, empresas de nome no mercado, ao mesmo tempo que comecei a ver notícias sobre políticos em portais estrangeiros de criptomoedas. Inclusive o Bolsonaro estava lá numa página principal de um portal estrangeiro de criptomoedas. Eu falei, ué, que coisa estranha. E quando você começa a analisar o conhecimento das empresas que estão se envolvendo contra o conhecimento desses políticos, você fala, meu Deus, são dois mundos completamente diferentes. Um desses lados está muito defasado nessa corrida e vai ser totalmente impossível que esse lado controle o outro. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, o Estado está muito atrasado e ao longo desse vídeo isso vai ficar evidente para você. É até engraçado ver a diferença entre o que as empresas estão fazendo com relação ao setor e o que os governos, os estados, estão fazendo com relação ao setor de criptomoedas. A primeira notícia pegou o mercado um pouco de surpresa, que foi uma postagem da própria Google no seu portal do Google Cloud, falando do uso da Chainlink, que é um projeto de criptomoedas, para o seu Google Cloud, para melhorar os seus serviços na Google Cloud. Obviamente o que aconteceu foi que o preço da Chainlink disparou no mercado, subiu cerca de 75%, chegou a bater nesse pico, depois recuou um pouco, e o mercado obviamente bombou, Muita gente entrando agora, mesmo sem saber do que se trata. E isso traz um grande risco para esses investidores, porque não é uma parceria da Google com a Chainlink, é somente um uso da tecnologia por parte da Google para melhorar seu serviço de nuvem. Então a Google está criando aí um híbrido, Vai ser um processo de nuvem com utilização de blockchain para aperfeiçoamento dos seus serviços. Muito legal, é aquilo que eu falei, O primeiro passo que a gente vai ter agora do uso corporativo da blockchain vai ser esse, vai ser uma forma híbrida, Não é total descentralização, mas é uma descentralização parcial dos serviços dessas empresas. Eu não entraria na Chainlink agora porque o pessoal que entrou exageradamente dentro desse projeto, achando que é uma parceria, enfim, comprando no oba-oba sem nem mesmo entender do que se trata o projeto. E eu falo isso baseado em gráfico mesmo. Você percebe nesse gráfico aí que assim que a Chainlink entrou em operação, o preço até caiu. Ou seja, pessoas compraram o rumor sobre o lançamento da Chainlink e depois venderam a notícia, Assim que a notícia saiu sobre o lançamento da Chainlink, o preço caiu. E agora, de repente, algum tempo depois do lançamento da Chainlink, somente pela divulgação por parte da Google de que o projeto pode ser utilizado, o preço disparou absurdamente. E eu não entro nesse tipo de especulação, porque o risco aumenta muito do preço cair, desabar, e voltar para o seu patamar normal. Quanto ao projeto em si, eu recomendo que você pesquise na internet para entender melhor, porque é algo complexo, mas eu gosto da imagem que está aparecendo aí para vocês, Vocês estão vendo a Ethereum de um lado e a Google Cloud do outro, que é o projeto de nuvem da Google. E ali a Chainlink no meio do caminho. Então ela faz o meio de campo entre uma blockchain e um serviço em nuvem como o Google Cloud.
Essa notícia por si só já é muito relevante, por colocar o Google em contato direto com o setor de criptomoedas. Mas ela não foi a única. Eu comecei a ver um número de notícias envolvendo grandes empresas e é algo assustador. A segunda notícia que eu quero mostrar para vocês tem relação com o Facebook, que nos próximos dias vai divulgar o seu projeto da Global Coin, ou seja, a sua criptomoeda, que não é lá muito criptomoeda, já que não é descentralizada, mas enfim, é uma moeda digital do Facebook. E que agora vai ter o apoio de empresas como Uber, PayPal, Visa, Booking.com, Mercado Livre, entre outras. Cada um desses apoiadores investirá 10 milhões de dólares no projeto de criptomoeda do Facebook. Vocês sabem minha opinião sobre essa moeda, ela é uma shitcoin qualquer, né, por ser centralizada, por ser dominada por uma empresa, mas ela é importante para divulgar criptomoedas para um público em geral, um público que nem sabe sobre criptomoedas, que tem medo de criptomoedas e que vai se habituar a utilizar moeda digital. E tem possivelmente outras funcionalidades que serão muito interessantes. Por exemplo, digamos que o governo proíba exchanges de funcionar no Brasil, de operar no Brasil, e que você não tenha mais como converter suas criptomoedas em reais, e você queira fazer isso. Com o lançamento da criptomoeda do Facebook, isso provavelmente será muito facilitado, porque você vai conseguir lá fora, numa exchange estrangeira, que não pode ser controlada pelo governo brasileiro, fazer sua conversão da sua criptomoeda para a criptomoeda do Facebook e utilizar essa criptomoeda do Facebook na plataforma do Facebook, fazendo trocas com quem você bem entender. Então é mais uma forma de você fugir desse controle estatal. Agora o governo precisaria proibir o Facebook no Brasil, ou enfim, proibir várias de suas funcionalidades no Brasil, o que é muito mais difícil de ser feito. Isso sem falar que com essas parcerias, provavelmente a criptomoeda do Facebook vai ser aceita na Uber, na PayPal e em várias outras empresas. Então você não precisa nem mais converter a moeda do Facebook. Você pega aquela moeda e utiliza em vários serviços do seu dia a dia. Ah, Guilherme, mas e se o governo proibir o Facebook no Brasil também, proibir a Uber de utilizar criptomoedas, proibir a PayPal, proibir tudo? Aí que vem a próxima notícia. Se você não puder converter suas criptomoedas em reais e nem converter suas criptomoedas na criptomoeda do Facebook, você ainda pode utilizá-las diretamente na compra de produtos, já que a maior empresa do setor, ou uma das maiores empresas do setor, a Amazon, agora vai ter que aceitar Ethereum, querendo ou não, porque empresas se uniram para criar um método de que você realize pagamentos na Amazon com Ethereum. E a tendência é que esse tipo de infraestrutura se propague para qualquer empresa que estiver na internet. Então, independente da empresa aceitar ou não criptomoedas, você terá a opção de pagar com criptomoedas. Então, para que você vai converter sua criptomoeda numa moeda estatal, numa moeda fiat? Não faz sentido. Você não precisa mais converter em real ou em dólar. Você tem criptomoedas e utiliza suas criptomoedas para suas compras no dia a dia. Como se não fossem notícias positivas o suficiente, a Bakkt acaba de anunciar que vai iniciar seus testes com contratos futuros agora no dia 22 de julho. E sabemos que o início da Bakkt é algo extremamente impactante para a entrada de capital institucional e que pode sim gerar uma bull run antes até do que o previsto, né? Dependendo de como isso for aceito pelas empresas. Mas o diretor de operações da Bakkt exagerou um pouquinho, né, comparando aí o lançamento da Bakkt ao pouso na Lua, né? Então calma aí, né, pega leve, nem tanto assim, né? Mas sem dúvida terá um impacto muito forte. Talvez não agora já no dia 22 de julho, porque como eu falei para vocês, é um período de testes, tá? Eles ainda não falaram quando vai ser o lançamento público realmente da sua plataforma. Mas quando isso acontecer, a gente sabe que existe sim um potencial de crescimento do mercado. Mas o importante de todas as notícias que eu passei para vocês no vídeo de hoje é a velocidade crescente de entrada de empresas de grande porte para dentro das criptomoedas. Tudo que está acontecendo aqui está acontecendo em 2019, gente. São poucos meses e cada vez mais esse processo está sendo acelerado. Então o interesse institucional, o interesse de grandes empresas está óbvio, está evidente e está em crescente expansão. A gente está falando já de moeda do Facebook sendo lançada daqui a alguns meses. Olha o tamanho dessa notícia. Está falando de Bakkt entrando agora nos próximos meses. Está falando de Google utilizando um projeto de criptomoedas que estava escondido há poucas semanas atrás.
E aí, no meio dessas notícias, você encontra a cara do Bolsonaro num dos maiores portais de criptomoeda do mundo. Eu até tomei um susto e falei, o Bolsonaro tá aqui, o que o Bolsonaro tá fazendo? E o portal é a CoinDesk, né? E tava metendo o pau no Bolsonaro, falando que tinha um projeto indígena no Brasil para uso de criptomoedas, lá que ia gastar, sei lá, 30 milhões, e o Bolsonaro vetou, e que o Bolsonaro é contra as criptomoedas e tudo mais, e metendo o pau no Bolsonaro. E eu pensei, eles estão achando ruim que o Bolsonaro não entenda de criptomoedas e não saiba nem o que é o Bitcoin? Eu acho isso excelente, na verdade, né? Eu não quero que o Estado esteja envolvido com criptomoedas e que entenda sobre criptomoedas, porque o Estado não produz nada. O máximo que o Estado pode fazer é te proibir de fazer certas coisas, porque ele não é produtivo, ele só ganha nesse processo, ele é um intermediário, né? Um parasita que se alimenta no meio do caminho. Então não tem nada de positivo que venha do Estado. Então, se o Estado brasileiro não sabe, não entende sobre criptomoedas, deveria ser motivo de alegria pra gente, né? Você vê o que acontece em estados que conhecem um pouco melhor sobre criptomoedas, como os Estados Unidos, onde várias coisas são proibidas. Por exemplo, a própria Binance, né, a Binance, a maior exchange do mundo, está cortando os serviços para os americanos por causa das leis americanas. Então, quem sofre com isso é o povo americano, é o público americano que fica distante desse avanço que a gente está vendo ao redor do mundo. As empresas americanas, infelizmente, não podem fornecer esses serviços sensacionais que estão sendo lançados ao redor do mundo com utilização de blockchain e criptomoedas. E aí, quando eu me deparo com uma notícia onde o próprio Bolsonaro afirma que não sabe o que é o Bitcoin em pleno 2020, eu acho fantástico. Isso aí, Bolsonaro. Continue vendo questões muito importantes para o futuro da humanidade, como a proibição de patinetes ou o uso de cadeirinha para criança no carro, coisas muito importantes, enquanto a tecnologia avança. É disso que a gente precisa. Eu apoio completamente que políticos continuem não sabendo o que é o Bitcoin, esse negócio estranhíssimo aí que ninguém precisa saber. Deixa o Bitcoin em paz, vai tocar coisas importantes, tem muito patinete solto por aí que precisam ser fiscalizados. E eu queria de vocês uma coisa, coloquem aqui lado a lado as notícias sobre o que as empresas estão fazendo com as criptomoedas, né? A gente está falando de Uber, Facebook, Google, IBM, tudo desse lado aqui, ó, um avanço muito rápido contra a frase do Bolsonaro, nem sei o que é Bitcoin. Olha a diferença de patamar entre empresas e governo. Como é que vocês acham que esse lado aqui, o governo, vai conseguir controlar esse lado aqui? Se o governo não sabe nem o que é o Bitcoin, como é que ele vai ter força para controlar o que as empresas estão fazendo? Como eu falei para vocês, é a diferença do avanço da descentralização, ou seja, milhares de empresas, milhares de pessoas trabalhando individualmente, né, cada uma com uma ideia diferente, contra um governo que é centralizado, é uma cabeça só, não tem como competir. O governo nunca vai conseguir competir com a descentralização. Quando eles tentarem proibir criptomoedas, já era. Já está espalhado por tudo que é lugar. Uber vai estar aceitando, Google vai estar aceitando, Facebook vai ter sua própria moeda. Enfim, não tem mais como parar. Já perdeu o controle, como aconteceu no caso do MP3. O futuro das criptomoedas é muito promissor e não tem jeito de ser controlado. Então, se você é aquele que acha que vai votar para impor sua vontade em cima dos outros, infelizmente o seu tempo está acabando. Você tem mais algumas décadas aí para fazer isso, com base no votinho querendo controlar a vida alheia, mas em breve você não conseguirá mais fazer isso graças à tecnologia descentralizada. Então esse vídeo termina com uma mensagem super otimista, mostrando que você não precisa se preocupar com o governo, não tenha medo de proibição, porque mesmo se eles proibirem exchanges no Brasil, você não precisa converter mais sua moeda, você vai utilizar sua criptomoeda para serviços, produtos, ou no Facebook, onde você quiser, sem que o governo possa fazer nada com relação a isso. É tudo questão de tempo e a gente está chegando lá. E para você que quer aprender mais sobre esse mercado e sobre o futuro do dinheiro, assine os nossos serviços, o site está aqui na descrição, a gente está te esperando por lá, inclusive no nosso grupo VIP, para debater questões como essa. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.